Fala galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Compromisso, hein galera? Falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo toda semana, então tô aqui gravando o segundo vídeo e eu não vou mentir pra vocês não, galera. Eu tomei essa decisão semana passada, foi difícil pra mim, mas hoje eu já tô aqui me sentindo mais à vontade. Mas aconteceram várias coisas na semana que me fizeram pensar em não gravar. É doido, cara. Você toma uma decisão e o universo vai te testar pra ver se é isso que você quer mesmo, entendeu? E aí eu venci e tô aqui para poder falar com vocês hoje e bater um papo, né? Então, eu falei para vocês no vídeo anterior sobre o quanto foi difícil para mim romper e me expor, gravar aquele vídeo. E hoje eu queria trazer para vocês um tema específico, linkado a algumas coisas que eu vivi, que eu acredito que possa fazer muito sentido aí para vocês, né? Muitas pessoas talvez estão começando a carreira profissional agora, talvez começando um namoro agora, talvez está começando algo novo agora. E talvez o que eu vou te falar aqui seja algo que vai te dar coragem para você poder romper, enfrentar e vencer esse momento que você está vivendo aí, né? Então eu quero falar para vocês hoje sobre novas referências, sobre novos ambientes e sobre novas pessoas. Galera, é muito importante a gente entender que nós vivemos ciclos e tem pessoas que vão chegar na sua vida, elas vão se conectar com você e elas vão permanecer, e tem outras que não, tem outras que vão passar pela sua vida, são pessoas que você vai ter uma gratidão eterna, você vai ter amizade, elas vão passar e vão seguir a vida delas e tá tudo certo, não tem nada errado disso, entendeu? O importante é, enquanto você estiver desenvolvendo essa relação com essas pessoas, que você possa ser o seu melhor, cara. Que você possa entregar o seu melhor, que você possa ser verdadeiro, que você possa ali realmente poder colaborar na vida do próximo. E com certeza, se você age dessa forma, você planta uma semente no coração do outro e ele nunca vai esquecer de você e vice-versa, tá? Mas por que eu tô falando isso pra vocês, galera? Eu queria trazer pra vocês aqui dois pontos assim que mudaram minha vida na questão de você ter uma mentalidade, né? Eu não vou contar a minha história inteira porque é bem comprida, vocês vão conhecendo ela aos poucos aqui conforme a gente vai fazendo os vídeos, mas eu quero trazer assim dois pontos de inflexões para mim, assim, foi dois pontos de inflexão na minha vida que me deram acesso a novos ambientes, novas pessoas, novas referências, e automaticamente isso mudou meu comportamento e minha forma de pensar e de agir. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade eu já entregava panfleto, e com 16 anos de idade eu comecei a namorar com a Ju, que é a minha esposa. Então eu tô com a Ju, vão fazer 20 anos e a gente tá há 10 casado. Então eu tenho mais tempo de vida com a minha esposa, com a Ju, do que sozinho na vida. Então tudo que a gente tem, a gente construiu junto. E a primeira referência, e eu diria que foi a mais importante na minha vida, a melhor decisão que eu tomei até hoje foi a dela. Por quê? Eu venho de uma família muito humilde. Muito humilde, que eu digo meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, nunca faltou nada para mim e para o meu irmão, a gente nunca passou fome, mas a gente sempre teve o necessário. Então automaticamente, se a gente quisesse ter algo melhor, de marca, alguma coisa diferente, a gente tinha que trabalhar para isso. E isso foi bom para nós, porque o meu pai e minha mãe sempre ensinou a importância disso. Então eu seria eternamente grato a eles, né? E eu sou o irmão mais novo, tenho meu irmão mais velho, que é o Rodrigo, que é um cara assim que eu admiro de paixão, é um grande exemplo para mim. E o que acontece, galera? A referência que eu tinha e o ambiente que eu frequentava nessa época era um ambiente, cara, precário, desafiante, com referências ruins, com situações que te puxavam para não fazer o que é certo, e automaticamente você tá dentro do ambiente e o ambiente ele é mais forte do que você. Então automaticamente você está no ambiente, convivendo com pessoas, escutando, né? Você vai ser influenciado, não tem como, tá? Não sou influenciado, esquece, o ambiente é mais forte que você, sempre vai ser mais forte que você. Mas por que eu quero compartilhar isso para vocês? Para vocês entenderem que às vezes você está num momento
onde você está talvez tendo que deixar coisas que você está apegado para trás e você não está conseguindo soltar para poder abraçar um novo. Então, por exemplo, quando eu tinha essas referências, eu pensava de uma forma, eu enxergava de uma forma e eu agia de uma forma. Quando eu conheci a Ju, que é a minha esposa, eu comecei a ter acesso a um novo ambiente, a novas pessoas, a novas referências, e isso começou automaticamente a mudar o meu comportamento. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, galera, eu com 11 anos de idade já trabalhava, só que eu entendi que o trabalho era o único caminho, e eu parei de estudar. Não é que eu parei de estudar, não fiz faculdade, eu parei de estudar ali na 6ª série. E aí, quando eu conectei com a Ju, comecei a namorar com ela, qual foi a referência que eu comecei a ter daquele ambiente? Cara, eu conheci uma pessoa incrível, que estava estudando, focada já na faculdade, querendo construir mais, querendo mais da vida, e eu tava lá achando que a vida era só trabalhar. É lá que eu tava. Então o que acontece, galera? Quando eu me conecto com a Ju, começo a namorar com a Ju, eu começo a frequentar esse ambiente, que é o ambiente dos tios dela, da família dela, dos amigos dela, e esse ambiente automaticamente começou a me influenciar. E como que isso me influenciou? A Ju não chegou para mim e falou assim, ó, você tem que fazer faculdade, você tem que terminar a escola. Eu comecei a ver o exemplo dela e me apertar. E eu falei, cara, peraí, tô namorando com a menina tá avançando e eu tô aqui andando de skate, entregando panfleto, é isso mesmo? Eu fiz várias outras coisas durante esse período, né? Trabalhei como servente de pedreiro, descarregando caminhão de grama, serralheria, mas eu sempre trabalhei. Mas aquilo mexeu muito comigo. E aí, como eu comecei a frequentar esse novo ambiente, eu falei, cara, eu preciso me mexer. Olha pra você ver como o ambiente te força, galera, pro bom ou pro mal. Eu comecei a estudar de novo. Voltei, fiz supletivo, terminei a escola. Depois que eu terminei a escola, eu fiz Enem, ganhei uma bolsa de 50% na faculdade, estudei 4 anos e me formei em Relações Públicas. Por que eu fiz isso? Referência, ambiente, pessoas. Isso sempre vai te influenciar, galera. Então você precisa vigiar. Você precisa entender onde você está, com quem você está e ver se isso está conectado com a próxima fase que você quer atingir. Então, quando eu tive a Ju e eu tive essa nova referência e eu avancei e eu mudei de fase, automaticamente quando eu fui para a faculdade, o que aconteceu comigo? Eu me conectei com pessoas novas, com um ambiente novo, com uma referência diferente, e isso impactou no meu comportamento, porque lá eu fiz networking, eu conheci pessoas incríveis, essas pessoas me ensinaram muito, e por mais que eu não tenha exercido um dia da minha faculdade, cara, aquilo abriu minha cabeça de uma forma que antes não estava aberta. Mas isso só aconteceu por quê? Porque eu estava dentro daquele ambiente me permitindo ser influenciado. Você vai ser influenciado sempre. Então você tem o poder de escolher a influência que você quer receber. Então lá dentro eu comecei a receber essa influência e automaticamente comecei a crescer, me desenvolver. Então isso me deu acesso a poder trabalhar, poder ganhar mais, já poder construir minha casa, construir meus projetos, meus sonhos, junto com a Ju. Então, galera, eu tenho mais tempo de vida com a Ju do que sozinho. Então, assim, não tem como separar Du e Ju. É Ju e Du, Du e Ju, e é isso. Só que olha que legal. Me conectar com a Ju nessa referência me conectou a esse ambiente e me fez ter novos resultados. E aí, automaticamente, aquilo fez bem pra mim. Porque eu comecei a me desenvolver de um nível assim, cara, que eu não achava que eu podia. Sabe por quê? Porque eu nem sabia que aquela referência existia. Então, se eu não tivesse começado lá no Maracaju, eu teria tomado um caminho totalmente diferente. Aí esse é um ponto. O outro ponto que me fez mudar, casei com a Ju, assumi responsabilidade, 2014, fomos para uma lua de mel. Na lua de mel eu conheci um cara lá, conheci o Felipe, que foi o cara que me apresentou a matrícula. Aquele cara me falou da empresa, me falou do Flávio Augusto, me falou de uma mentalidade que me fez o coração ferver. Depois que eu tive acesso àquilo, eu comecei a seguir o Flávio, comecei a acompanhar o Flávio nas redes sociais. Então lá nas redes sociais, enquanto eu acompanhava o Flávio, aquela influência que ele tinha nas redes sociais
aquilo, cara, entrava dentro do meu coração assim, porque eu estava aberto a receber aquilo, porque eu queria crescer, eu queria me desenvolver e eu precisava do caminho. Então aquilo conectava muito comigo. Então, como aquilo conectava muito comigo, eu comecei a executar coisas que eu já aprendi através dos vídeos que eu recebia dele. E eu sempre tive, desde pequeno, cara, vontade, o sonho de ter uma empresa, de poder ter colaboradores, de poder crescer, me desenvolver, de poder transbordar, de poder ajudar outras pessoas a crescerem e ganhar dinheiro também. Sempre tive isso dentro do meu coração. E na empresa que eu trabalhava, eu bati um teto. E esse teto era super confortável. Só que eu precisava do quê? De ter coragem de tomar uma decisão. A decisão do quê? A decisão de sair do quentinho, abraçar um ambiente novo, conhecer pessoas que eu não conheço, para aprender coisas que eu não sabia fazer, para poder ter resultados diferentes, galera. E aí eu conversei com a Ju, alinhei com ela, surgiu um caminho para que eu pudesse trabalhar dentro de uma dessas empresas, e dentro dessa empresa eu pensava o quê? Cara, não importa quanto que eu vou ganhar, que eu já tinha entendido que o ambiente é o que ia fazer eu crescer. Então eu pensava o quê? O Flávio me influencia pela rede social. Se eu entrar em uma das empresas dele lá, de um franqueado, cara, eu vou estar a 4 pessoas dele. Então pensa, se pela rede social ele já estava gerando um impacto na minha vida, imagina eu a 4 pessoas. Porque eu pensei, vai ter ele, vai ter um diretor, vai ter lá um dono, um gerente e eu. Eu falei, cara, então se respingar um pouco dessa mentalidade em mim, eu já vou estar num ambiente diferente e já vou crescer. E foi isso que me fez tomar a decisão de romper. Então eu conversei com a Ju, alinhei com ela, a gente alinhou vários pontos, eu saí da empresa, saí do conforto que eu estava e fui para esse novo desafio. E aí nesse novo desafio, o que aconteceu com o Eduardo? Eu conheci novas pessoas, me conectei com novos ambientes, automaticamente eu tive novas referências e dentro dessas novas referências eu comecei a ter um novo comportamento. Então esse ambiente, galera, no qual eu decidi de forma intencional estar, foi uma segunda virada de chave. Então eu tive uma virada de chave lá da Ju, onde eu estava no -0, e aí eu pude enxergar que eu podia ter acesso a mais, através do meio de convívio dela, da família dela. E depois desse processo eu tive uma outra virada de chave, que foi quando eu saí do CLT e decidi empreender e trabalhar e ganhar só o que eu vendia, que para mim foi, cara, uma baita de uma decisão. Só que eu só consegui tomar essa decisão porque eu estava muito alinhado com a Ju para ter a coragem de poder fazer isso. E galera, foi bem desafiante esse processo, porque eu estava muito confortável onde eu estava. Então você pensa que eu trabalhava no escritório, ar-condicionado, não ganhava mal, trabalhava 10 minutos da minha casa, tudo que o CLT pode dar de bom, eu tinha. E aí eu saí para ganhar só o que eu vendo, eu tinha que sair daqui de Atibaia, né, e ir para Jundiaí, então eu começava R$2.000 negativo todo mês. Então eu saí de ganhar para começar negativo. E aí quando eu começava o negativo, eu tinha que vender porque eu tinha que honrar o negativo e honrar as minhas contas. Foi muito difícil, porque eu cheguei lá, eu tinha que ir pra rua fazer pesquisa, abordar as pessoas na rua, e eu era do ar-condicionado, galera. Eu tinha que ficar num sol engravatado, baixo de 35 graus, perguntando pra pessoa se ela já falava inglês ou não. Imagina como foi pra mim isso. Então assim, eu chorava todo dia. Por quê? Porque aquilo mexeu muito comigo. O meu ego, aquilo me tratou, me curou, só que eu pensava em desistir sempre. Só que eu tinha tomado a decisão, e quando você toma a decisão, não dá para voltar, gente. Então eu permaneci nesse caminho, e aí permanecer nesse caminho e conviver com outras pessoas, ter acesso a novas referências, mudou a minha mentalidade. O que é a mentalidade? É um conjunto de pensamentos que formam um comportamento. Então imagina que você está num ambiente, esse ambiente tem pessoas, esse ambiente, essas pessoas vão te influenciar,
E isso vai formar o seu conjunto de pensamentos que vai gerar um comportamento. Seja um comportamento de vitória, seja um comportamento de fracasso, seja o que for, vai formar, você querendo ou não. Então ali eu comecei a me desenvolver num nível muito rápido. Porque é mais ou menos assim, galera, dentro do trabalho que eu decidi fazer, é como se você se desenvolvesse 10 anos em um. Por quê? Porque, cara, é uma pressão diária, onde todos os dias você tem que lidar com você, não é com o outro. A responsabilidade é sua, o protagonismo é seu. E aí eu comecei a conviver com uma mentalidade de não dar desculpa, de poder assumir a responsabilidade, de ter o resultado, de eu gerar meus próprios resultados. E aí quando eu comecei a acessar esse novo ambiente, a minha cabeça mudou, minha vida mudou, tudo mudou. Comecei a ter novas referências. Então eu não vou estender muito o vídeo aqui, galera, porque a gente tem muito conteúdo para ir falando todas as semanas. Mas eu quis compartilhar esses 2 momentos que viraram minha chave, que foi o momento onde eu conheci a Ju, e isso mudou minha vida. O momento onde eu conheci o protagonismo de poder trabalhar sem depender de ninguém, depender de mim mesmo. Você não tem garantia nenhuma, mas você também não tem teto. Não tem teto, então o crescimento depende de você. E aí você precisa ter humildade de respeitar o tempo para poder aprender o que é necessário para poder avançar para as novas etapas. Então eu vou poder trazer outros momentos da minha vida, outras situações onde a minha família, né, conseguiu virar de chave assim, e eu vou compartilhar isso com vocês também. Mas no vídeo de hoje eu queria trazer isso para vocês, sabe? A importância de você ter novas referências, novos ambientes e se conectar com novas pessoas, porque isso vai dar uma virada de chave na sua cabeça e vai te dar acesso, cara, a novos resultados a partir do momento que você começa a colocar em prática. E vai dar medo, porque quando eu decidi assumir uma responsabilidade no namoro da Ju, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas naquele tempo eu já enxergava que não era brincadeira. Então eu tive que ter coragem, tive que enfrentar meu medo e, cara, entrar no desconhecido. Então eu acredito que não tem como não sentir medo. A questão é o que você vai fazer com medo. Então não importa o que você sente, o que importa é o que você faz com o que você sente, entende? Então acho que é importante ter essa reflexão. E eu queria trazer aqui um convite para você que está aí pensando em começar um projeto novo, que está aí pensando em fazer algo novo e está com medo do desconhecido. Cara, não é fácil tomar essa decisão, mas aí dentro do seu coração, você já sabe, você já sente que é o caminho. Então assim, se traz paz, faz. Você vai fazer o que for necessário, vai aprender o que tem que aprender até você conseguir realizar o que você quer. Então, se você está aí nesse momento aí com medo, angustiado, ora, coloca diante de Deus e dá o passo que Deus dá o chão, tá? Galera, mais uma vez lembrando, toda semana eu vou vir aqui, compromisso com vocês, vou gravar um vídeo. Esse aqui estendeu, deu 18 minutos, galera, mas vale a pena porque a gente está compartilhando aqui a vida. E quem está começando agora precisa de apoio, precisa de orientação, precisa de visão. E eu gostaria de ter tido isso lá atrás, com 11 anos de idade. Eu talvez não teria sofrido muita coisa que eu sofri, muita coisa que eu passei. Então se inscreve aí no canal, ativa lá o sininho, tá? Para você receber notificação. Todo domingo eu vou postar um vídeo aqui falando sobre algum tema específico e trazendo um link com algo que já aconteceu na minha vida, para que de alguma forma eu possa colaborar com a sua vida também e que você possa se encorajar a ir para uma próxima fase, a ter novos resultados, a conhecer novas pessoas, a frequentar um novo ambiente e poder realizar o que você tem no seu coração, tá? A real é uma só, galera. A vida, ela nasce de você, não para você. E eu não sei se te contar, mas um dia nós vamos morrer, galera.
Então faz o que você tem vontade, faz o que queima seu coração, deixa o medo te parar não, tá bom? Conta comigo aqui para poder te ajudar e a gente seguir junto aí nessa jornada, fechou? Então é isso aí, galera, desejo uma semana incrível para vocês, que vocês possam colher muitos resultados, que você possa plantar com uma mão e colher com a outra e entender qual que é o seu momento, tá? Mas se aí no coração você já sentiu, vai para cima, bora vencer, beleza? Fica com Deus, galera, beijão.